E meus queridos, tranquilos? Acabei de terminar aqui o episódio 3 da nona temporada de The Walking Dead, né? Warning Signals, ou sinais de aviso, né? Algo do tipo. É um episódio que, sinceramente, dos 3 primeiros episódios da nona temporada, esse aí pra mim foi o melhor. Ele é o melhor, ele é o que melhor mostra como pode ser esse novo começo aí, por mais que o título do primeiro episódio seja isso, o novo começo. Eu gostei do episódio. Meu Deus, eu estou realmente entusiasmado, de certa maneira, com isso. Por quê? Porque ao longo do tempo eu me acostumei com The Walking Dead sendo aquela trama baseada nas HQs. Mas com esse final desse episódio eu posso ver um possível futuro interessante para a série, certo? Então nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse episódio primeiro, e depois no final desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os 2 primeiros episódios. Vou fazer esse vídeo aqui falando sobre os 3, beleza? Então vamos lá. Primeiro momento. É básico que eu deixei o discurso do Negan para esse começo de vídeo, porque esse episódio mostrou muito bem como pode acontecer realmente o discurso do Negan na vida real da série, né? Na vida do Rick, como o discurso do Negan pode ser real, né? Que o Rick está apenas preparando o mundo para ele. Os salvadores não estão mais aceitando, a maioria dos salvadores não aceitam mais aquele papo do Rick. Não querem participar disso porque estão sendo, de certa forma, inferiorizados, né? Estão sendo tratados como apenas trabalhadores. E não é bem assim que todos eles são. Por mais que sejam bem traiçoeiros, eles percebem que estão sendo ali tratados com inferioridade comparado ao restante por culpa do que o Negan fez, basicamente. Então, assim, estão sendo injustiçados para eles, né? Eles consideram que estão sendo injustiçados. Isso é um grande problema. Vamos lá. Primeiro ponto, a maneira como o Rick deixa de trabalhar para ficar com a Michonne e com a Judith mostra como a Carol é a líder mais correta de todas, basicamente. Por quê? A Carol defende que ela deve ter o menor número possível de ligações amorosas, de carinho ali, né? Ligações de carinho com pessoas, porque isso a leva a ser uma líder, de certa maneira, que não pode se dedicar ao seu trabalho, ao seu papel de ser líder, né? A ausência do Rick causa um certo problema lá dentro do acampamento da construção da ponte. Mas isso aí é o de menos, né? Tudo bem. O maior problema mesmo vem nos episódios anteriores. Eu vou comentar com vocês sobre isso daqui a pouco, tá bom? O Rick conversando com o Daryl, né? Interrogando ali o Daryl, como ele fazia na sua época de policial, sobre a morte do Justin, sobre o possível envolvimento do Daryl com a morte do Justin. E o argumento que o Rick usa de que o Daryl pode se arrepender depois se ele não tomar a decisão correta, assim como ele se arrependeria se tivesse matado o Rick, ao invés de deixá-lo vivo, é um ótimo argumento. Ele demonstra realmente como o Daryl pode mudar de opinião. Ali é bem interessante como o Rick, o Daryl e a Meg estão ali num atrito, né, cara? Um atritozinho bem difícil de resolver e ele fica mais evidente ainda no final do episódio. Vamos lá. Por mais que seja uma coisa positiva pra caramba, por mais que sejam muitos personagens que estão aparecendo na série ultimamente, né? Desde a 8ª temporada, a 7ª temporada, na verdade, desde que os Salvadores foram introduzidos à série, muitos personagens estão tendo importância, estão aparecendo aos montes e suas histórias estão sendo contadas. Agora, nessa 9ª temporada, eles incorporaram ainda a Anne, né? Ou a Jadis, eu prefiro chamá-la de Jadis, estou mais acostumado. E aí, estão dando uma historiazinha pra ela, estão colocando ela com o movimento com o Padre Gabriel, com a personagem já das antigas, importante. Aí a moto do Daryl na rua aí, foguetão. Enfim. Por mais que sejam muitos personagens, eles estão conseguindo trabalhar bem nessa 9ª temporada e eu fico feliz com isso porque eu dizia que os núcleos não estavam bem ajeitados, as pontas estavam soltas demais, os episódios não se conectavam, as ações não se conectavam, mas a junção de todos eles em um só lugar e a maneira como eles estão interagindo entre si faz com que seja mais fácil trabalhá-los de maneira individual, porém em conjunto. Isso quer dizer que a Angela, né, que está como showrunner aí e tal, escrevendo os episódios e tal. Esse episódio não foi escrito por ela, nem dirigido, mas esse novo pessoal que está trabalhando em The Walking Dead agora está conseguindo amarrar bem as pontas, porque o cenário também ajuda, né? O pessoal construindo a ponte ali, todo mundo junto, isso ajuda bastante a tornar o episódio mais orgânico, tornar ele mais... fazer com que ele tenha mais facilidade de se desenvolver, com que os personagens possam se relacionar de maneira mais fácil do que se fosse cada um em um canto, cada um com um objetivo. Beleza. Interessante pra caramba também que eu gostei bastante é que muitos mistérios estão aparecendo. Nós temos vários enigmas para resolver. E isso é muito agradável, ainda mais para quem faz vídeos, né? Por mais que meu foco agora não seja mais resolver problemas, nem buscar
levantar alguma hipótese, porque eu não estou tendo muito tempo, seja mais mesmo comentar para vocês, trazer a minha opinião. Eu estou gostando da maneira como eles estão trabalhando com as questões de... Com quem, por exemplo, a Jade estava conversando? É a comunidade de Toledo, né? Qual é aquela comunidade? Com quem a Anne está conversando? Porque Toledo apareceu no episódio anterior, né? O nome Toledo nas placas. Apareceu o nome da comunidade de Ohio. Toledo fica em Ohio. A comunidade de Ohio das HQs apareceu numa plaquinha. Eles estão colocando enigmas, colocando vários detalhezinhos também. O Rick vendo a mãozinha lá da Judith e a do Carl, né, no início do episódio, enfim, pintadas de azul. Os desenhos que a Judith faz, esses detalhezinhos são bem legais, né? O Rick ali querendo ter um filho, pelo jeito, né, com a Michonne, uma nova maneira de reconstruir o mundo e tal, construir o futuro, né? Enfim, o que seria B ou A? Seriam tipos de pessoas? Pessoas aliadas ou pessoas inimigas? Seriam locais de onde as pessoas vêm? Grupo do Rick ou salvadores? O que seria basicamente B ou A? Traidores? Amigos? Né? Porque ela disse que levaria um A. Então, pelo jeito, talvez ela quisesse levar, por exemplo, o Padre Gabriel mesmo no papo ali, levar os dois, vamos nós dois juntos. Né? Ou será que ela que isso é certo, né? O A seriam pessoas aliadas e o B seriam pessoas inimigas ou uma coisa do tipo. Enfim, esse tipo de enigma é bem interessante para mim. Finalmente uma cena de tensão. Eu tô lendo aqui o que eu anotei, tá? Uma cena de tensão entre o Rick, os salvadores, e a Carol, né, na floresta. Gostei também de como os diálogos são desenvolvidos entre Rick, Carol, Meg e Daryl. Né? Lembrando que faz tempo que isso não acontece, que eu não me agrado de um determinado diálogo, né? Faz tempo que eu não me agrado de diálogos estabelecidos entre personagens principais, e eu gostei desse, sinceramente, dessa maneira como eles estão tratando nesse episódio em destaque, né? Vamos dizer assim. Bom, a cena me deixou assim um pouquinho aflito. Eu não imaginei que a Carol fosse morrer ou que o Rick morreria, mas eu imaginei que o Rick ia ter que matar aqueles caras, né? Literalmente, achei que ele ia ter que ferir a sua própria palavra, né, de que toda a vida conta, assim como ele fez na 8ª temporada várias vezes, né, matando pelas costas, esse tipo de coisa, mas acabou não fazendo isso. Ele acabou junto com a Carol, o que também é uma surpresa, mantendo a sua palavra. A Carol o ajudou a manter a sua palavra, de que toda a vida conta. E foi legal para mim, foi interessante como eles resolveram aquele problema. Né? O Daryl, com a sua inteligência, descobrindo quem é que tinha pego a Arat, né? Arat, vamos falar Arat, enfim, quem tinha pego ela. É legal, é interessante. Eu tô sentindo falta do Dwight, muita falta do Dwight. Eu espero que eles façam um episódio ali que tenha pelo menos o aparecimento do Dwight, mostrando como ele tá procurando pela Sherry. Enfim, e as cenas finais do episódio, com Daryl, Meg, Arat e Olsen Aside, cara, pra mim são o novo ar da temporada. É sério, aquela cena ali finalmente me fez pensar que essa série pode ter um futuro, talvez até sem o Rick. Porque foi muito intensa a maneira como a Cindy, a Bia e o pessoal de Oceanside estavam tratando o seu passado, né? Resolvendo o seu passado. E como eles introduzem a Meg como uma culpada, de certa forma, disso, como uma influenciadora delas. A maneira como a Meg resolveu as suas diferenças com o Gregory, né? Isso influenciou elas a resolverem suas diferenças com o pessoal dos Salvadores, matando-os também. E é uma coisa nova, né? Isso é inovador e é bom. O que não está sendo muito comum em The Walking Dead. Uma coisa inovadora e boa. Boa mesmo, de verdade. O discurso da Cindy se envolvendo com as palavras que a Arat dizia e como ela pedia para o Daryl e para a Meg socorrê-la. E como o Daryl e a Meg viraram as costas para ela. Aquilo ali para mim representa o momento em que acaba a aliança entre Rick, Daryl e Meg. Entenderam? Aquilo ali pra mim representa o momento em que a Meg e o Daryl percebem que realmente eles têm que tentar levar as coisas do jeito deles e esquecer essa história de que todo mundo vai ficar legal e se abraçar no final de toda a construção da ponte. Meu Deus, estamos indo pro futuro. Ali eu vejo um futuro para The Walking Dead sem o Rick, talvez. Não um melhor futuro. Eu preferiria 1000 vezes que o Rick estivesse ali. A série não vai melhorar e as pessoas não vão começar a gostar dela desse jeito. Não vai ser assim. Mas pra gente que já acompanha, é menos pior do que ter ali que colocar um novo personagem no lugar do Rick. Vão colocar vários personagens no lugar do Rick. Várias tramas a serem resolvidas no lugar de colocar um personagem para poder preencher o vazio que vai ser deixado com a saída de Rick Grimes, com a saída de Andrew Lincoln, um grande ator, uma enorme influência de The Walking Dead. Todo mundo conhece o Rick, o xerife Grimes, enfim.
todo mundo conhece ele, quando ele sair vai ser doloroso, mas a trilha sonora que eles incorporaram ali me fez pensar, meu Deus, veja bem, temos ali um novo começo, temos a dor das pessoas que passaram por traumas com os salvadores sendo preenchida pelo sentimento de vingança, assim como a Meg sentiu, né? A Meg percebendo quando o Daryl fala por que o pessoal que já morreu, a Sasha, o Abraham e o Glenn não tiveram essa segunda chance e eles estão tendo esse tipo de coisa. Eu acho muito show. O sofrimento da Cindy, essas palavras foram todas muito, muito bonitas, o discurso foi muito, muito bem montado. Tudo casou direitinho com o que o Negan tinha dito. Você só está preparando o mundo para mim, Rick. Entendeu? As coisas vão dar errado, não é quando elas dão, não é se elas derem, é quando elas derem errado. E estão começando a dar. A cara do Rick ao ver os salvadores indo embora, né? Eu acho que ele pensou no que o Negan falou naquele momento ali. Enfim, esse episódio para mim foi show de bola. Ele merece ali no mínimo uma nota 9, eu acho. 8. Eu não vou dar nota, vamos dizer assim, mas ele foi bom para mim, tá bom? Os dois anteriores tiveram vários problemas, ao meu ver. Para episódio de abertura de temporada, ele tá fraco, bem fraco. Por mais que esteja suprindo as expectativas de alguém que esperava seguir as HQs, eu achei que talvez não fosse bom eles iniciarem. Talvez esse episódio seria um bom episódio para abrir uma temporada. Mas tudo bem, a gente tem que fechar os núcleos e colocá-los novamente depois, né? Esse episódio 3 foi muito bem amarrado, os dois anteriores tiveram umas pontas bem soltas, que foram amarradas só nesse, por exemplo. Aliás, né, vamos dizer assim, por exemplo, não, aliás, e enfim, os dois anteriores tiveram problemas como, por exemplo, o do Rick, né? Por que o Rick, por que a Tara, o Rick, o Jerry, o Daryl permitiram que o Justin fosse o responsável por soar a segunda buzina para direcionar aquela enorme horda de zumbis? Por que deixaram que ele fosse o responsável? Viram os problemas que ele causou anteriormente. Principalmente o Rick, né, como líder daquele grupo, como o cara que está sendo basicamente o mentor daquela atividade de construir a ponte para o novo futuro acontecer. Né? Ele permitiu isso. O Aaron perdeu o braço por culpa do Rick, tá certo? É basicamente isso para mim. Por quê? Todo mundo sabe que o cara causaria problema e o Rick tá com essa ideia na cabeça de que todo mundo vai ficar tranquilo no final, todo mundo se abraça, todo mundo quer aquilo. Não é que todo mundo quer aquilo não, cara. Ele tem que parar e pensar nisso, saca? Então eu tô ficando um pouco chateado da maneira como eles estão levando o Rick a uma mentalidade infantil em alguns momentos. Parece que o cara tá com a cabeça, um sentimento utópico de que tudo vai dar certo no final das contas e não vai. Basicamente não vai, é impossível. Tá? Esse pra mim é o maior problema dos dois episódios anteriores. Tá? Fora que assim, são lentos e tal, por mais que as missões façam sentido, tá? As missões fazem sentido. E buscar suprimentos, sementes, e buscar o arado, esse tipo de coisa, faz todo sentido, é interessante pra caramba, tá? Assim, pra mim, seriam missões comuns. Nós estamos acostumados com isso faz muito tempo já de buscar as coisas. Mas ele não tá tendo, os dois anteriores não tiveram nenhum clímax. A não ser o segundo que teve o discurso do Negan no final. Esse foi o clímax máximo do episódio, deixaram pro final. Tá bom, mas poderia ser bem melhor, né? Convenhamos. Detalhe, por exemplo. Nós temos lá o Ezequiel pendurado lá e um monte de zumbi embaixo. Eu senti mais tensão com a cena, por exemplo, da Cindy, né, quase sendo mordida ali por um zumbi, sendo salva pela Meg, depois pelo Daryl, do que com o Ezequiel pendurado sobre um monte de zumbi, assim, porque aquela cena pra mim não foi bem construída. Era óbvio que nada ia acontecer. Sabe, com a Cindy talvez acontecesse. O Ezequiel é um personagem que assim, ele é meio protegido pelo futuro que a gente sabe dele. Talvez naquela cena tivesse que ter um personagem que não é protegido por esse futuro que nós temos certeza que vai acontecer. Tá? É lógico, eles estão quebrando algumas coisas aí, matando o Rick, por exemplo, mas a gente já sabe que isso aí é ocasional da saída do Andrew Lincoln, né? Não é bem culpa do pessoal. É culpa indiretamente. O The Walking Dead ficou chato pro pessoal gravar, mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, os dois episódios anteriores, para mim, não tem muito o que falar. Foram episódios fracos, na minha opinião. A nova abertura ficou boa, eu gostei, tá? Eu gosto de inovação quando ela é positiva, e eu gostei até da nova abertura. Já mostraram lá, talvez, o possível túmulo do Rick, né? Com um relógio pendurado, ao lado do túmulo do Carl, né? Onde tem a sua bereta com um silenciador, e aí tem a espada da Michonne no meio. Os corvos na abertura representando, basicamente, a podridão que estava, né? Aquele cenário com a guerra entre o santuário e o pessoal do Rick, os salvadores, etc. Os corvos são animais que comem carne podre. Então, assim, representando a podridão. Depois a árvore aparece, né? Um novo futuro. Aí aparece a árvore toda
bonita, tal, tem flores, esse tipo de coisa. Mas os 2 episódios para mim não foram bons realmente, a não ser o finalzinho do segundo episódio, que eu até achei legal. De resto, só estão desenvolvendo relações entre personagens, né? A relação do Siddiq com a Enid, né? Como a Enid tem que cortar o braço do Aaron, caraca. Legal, legal. Foi tenso aquele momento, mas pra mim nada demais, nada de muito especial, não. A nova moto do Daryl, o Daryl agindo com o pessoal lá em grupo, mas, por exemplo, como é que eles tiram os cavalos de puxar uma carroça e eles mesmos puxam, cara? Tipo, é meio sem sentido isso. Aranhas vivendo dentro de zumbis vivos, mano. Loucura, coisa estranha, enfim. ah, as coisas são meio previsíveis nesses 2 anteriores. O terceiro, pra mim, foi bom, tá? Basicamente é isso. Deixem seus comentários aqui embaixo sobre o que vocês acharam dos 3 episódios, pra mim, tá? Principalmente o terceiro, que eu quero saber a opinião de vocês sobre o terceiro episódio, tá certo? Por favor, sigam esse novo canal que eu tô desenvolvendo aí, já faz um tempo que eu tô com ele, mas eu tô pensando em, no futuro aí, próximo, assim que eu resolver meus problemas casuais aqui, problemas pessoais, eu começar a gravar algum tipo de vídeo diferente lá, tá? Deixem sugestões nesse canal, no outro canal também, principalmente no outro, eu costumo checar mais o outro, porque aqui tem muito hater, eu fico meio chateado e dá vontade de parar, então eu vou acabar vendo mais os comentários do outro canal. Então coloquem lá pra gente as suas opiniões, as suas ideias sobre vídeos no outro canal, tá certo? Eu vou deixar o link aqui, em qualquer um dos vídeos lá você pode comentar, eu deixo aberto aqui no celular, eu sempre acabo vendo, tem muito pouco comentário lá. Se inscreve lá, talvez você goste, eu vou trazer um conteúdo sobre jogos, talvez opiniões sobre coisas alheias, certíssimo? Então, muito obrigado por terem visto esse vídeo, eu vou ver os comentários até o momento que ficar um pouco difícil de ver, tá? Eu tenho feito bastante coisa no meu dia a dia, mas é isso aí, um forte abraço, até a próxima, fico por aqui, valeu, eu fui!